Os Cavaleiros Templários e seus segredos. A Idade Média foi um período marcado por guerras, fé, conquistas e mistérios. Entre todas as organizações que nasceram nesse tempo, poucas carregam tanto fascínio quanto os Cavaleiros Templários, uma ordem militar cristã que se tornou sinônimo de poder, riqueza e segredos ocultos. Criados oficialmente em 1119, após a Primeira Cruzada, os Templários nasceram com uma missão nobre: proteger os peregrinos cristãos que viajavam à Terra Santa. No entanto, ao longo de quase 2 séculos, transformaram-se em uma das instituições mais influentes da Europa, misturando religião, guerra e finanças em um só corpo. Sua história, repleta de glórias, intrigas e um fim dramático, alimenta até hoje teorias de conspiração, lendas e investigações. O nome completo da ordem era Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, pois seu quartel-general inicial ficava nas proximidades das ruínas do Templo de Salomão, em Jerusalém. Essa ligação simbólica com um dos locais mais sagrados da tradição bíblica já dava à ordem uma aura de mistério. Vestidos com seus mantos brancos e a cruz vermelha estampada no peito, os templários rapidamente chamaram a atenção pela disciplina, coragem e devoção. Com o apoio da Igreja e da nobreza europeia, os templários cresceram em número e influência. Eles não eram apenas guerreiros, mas também administradores habilidosos. Criaram uma rede de fortalezas, propriedades e rotas de comunicação que cobria grande parte da Europa e do Oriente Médio. Inventaram, inclusive, um sistema rudimentar de banco internacional, permitindo que peregrinos depositassem dinheiro em um país e retirassem em outro, com total segurança. Esse modelo é considerado por muitos como a base do sistema bancário moderno. Mas a riqueza e o poder dos templários não se limitaram à economia. Eles eram donos de vastas terras, castelos e recursos. Sua frota naval era uma das mais poderosas do período, capaz de transportar tropas e mercadorias por todo o Mediterrâneo. Essa ascensão meteórica os tornou indispensáveis para reis e papas, mas também os colocou no centro de intrigas políticas e rivalidades. Com o passar do tempo, os Cavaleiros Templários passaram a ser associados a segredos ocultos e tesouros lendários. Muitos acreditam que, durante suas escavações no Monte do Templo, em Jerusalém, eles encontraram artefatos sagrados, como o Santo Graal, a Arca da Aliança ou manuscritos de valor incalculável. Essas lendas afirmam que os templários guardaram esses objetos com devoção, escondendo-os em lugares secretos da Europa. Há quem acredite que parte desses tesouros tenha sido transportada para lugares como a Escócia, Portugal ou até a América, séculos antes de sua colonização. Outra parte do mistério está relacionada às práticas espirituais da ordem. Embora fossem oficialmente monges guerreiros cristãos, muitos sugerem que os templários possuíam rituais secretos, conhecimentos esotéricos e até contato com sociedades místicas do Oriente. Isso levou a especulações de que eles seriam guardiões de saberes ocultos, herdados de antigas civilizações. A ligação dos templários com a alquimia, a cabala e até com tradições pagãs alimentou teorias que permanecem vivas até hoje. O auge da ordem aconteceu entre os séculos XII e XIII, quando possuíam milhares de cavaleiros e uma rede de influência sem igual. Porém, sua queda seria tão espetacular quanto sua ascensão. No início do século XIV, o rei da França, Filipe IV, o Belo, profundamente endividado com os templários, viu na destruição da ordem uma maneira de se livrar das dívidas e concentrar poder. Com o apoio do Papa Clemente V, ele lançou uma campanha de acusações contra os cavaleiros. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, dezenas de templários foram presos simultaneamente em toda a França. A data, marcada pela traição e tragédia, deu origem à superstição em torno da Sexta-feira 13, considerada um dia de azar até hoje. Sob tortura, muitos cavaleiros confessaram crimes de heresia, idolatria e práticas ocultas, embora grande parte dessas acusações seja considerada falsa e fruto da pressão da Inquisição. O último grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, foi queimado vivo em 1314, em Paris. Reza a lenda que, antes de morrer, ele lançou uma maldição sobre o rei e o papa, declarando que ambos morreriam em menos de um ano, o que de fato aconteceu, alimentando ainda mais o mito em torno dos templários. Apesar da destruição oficial da ordem, o fascínio pelos templários nunca desapareceu. Muitos acreditam que parte de seus cavaleiros escapou à perseguição, refugiando-se em países como Escócia e Portugal. De fato, em terras portuguesas, o rei de Diniz reorganizou os cavaleiros sobreviventes na chamada Ordem de Cristo, que teria herdado o legado templário e, mais tarde, desempenhado papel crucial nas grandes navegações. Esse detalhe leva alguns a acreditar que os segredos dos templários podem ter influenciado descobertas marítimas, incluindo a viagem de Cristóvão Colombo. Além da história documentada, os templários inspiraram um verdadeiro universo de mistérios modernos.
Eles são frequentemente citados em romances, filmes e teorias da conspiração. Obras como O Código da Vinci, de Dan Brown, exploram a ideia de que os templários guardavam segredos sobre a linhagem de Cristo. Outras lendas apontam para conexões entre os templários e a maçonaria, sugerindo que essa sociedade secreta moderna teria herdado seus símbolos, rituais e conhecimentos ocultos. O mistério dos templários também se reflete em arqueologia e buscas por tesouros. O caso da ilha de Oak Island, no Canadá, é um exemplo famoso. Há quem acredite que ali esteja escondido o lendário tesouro templário, protegido por armadilhas engenhosas. Embora séculos de escavações não tenham encontrado provas definitivas, a lenda persiste, alimentando caçadores de tesouros e curiosos até hoje. A verdade é que os cavaleiros templários representam mais do que uma ordem militar medieval. Eles simbolizam a união entre fé, poder e mistério, um tema irresistível para gerações que buscam compreender os segredos do passado. Entre documentos históricos e lendas, entre fatos comprovados e suposições, a figura dos templários continua a ecoar como uma das mais enigmáticas da história humana. O que realmente eles guardavam? Teriam encontrado o Santo Graal? É Arca de Aliança? Ou seriam apenas vítimas de sua própria glória e ambição? Essas perguntas permanecem abertas, talvez para sempre, e é justamente essa falta de respostas que mantém viva a chama do mito templário. Enquanto isso, sua imagem continua a inspirar livros, filmes, jogos e pesquisas. Seja como guerreiros santos, banqueiros medievais ou guardiões de segredos ocultos, os cavaleiros templários permanecem como um dos grandes enigmas da história. Talvez nunca saibamos toda a verdade, mas a lenda continuará a nos acompanhar, como um lembrete de que, por trás da história oficial, sempre pode haver segredos escondidos nas sombras do tempo.